Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender como dar nome aos seguintes compostos orgânicos abaixo. Aqui no caso, vou colocar seguintes compostos, que a gente tem aqui dois compostos. Temos essa primeira estrutura, que tem apenas um átomo de carbono. Para dar um nome, a primeira parte que você vai analisar é a quantidade de carbonos, que a gente chama de prefixo. No caso, o prefixo relaciona ao número de carbonos que a gente tem na estrutura. Como eu só tenho um carbono aqui, o prefixo que eu uso é o prefixo met. Já a segunda parte do nome, ela está relacionada ao intermediário, que tem relação ao tipo de ligação química que o carbono está fazendo. Se o carbono só fizer ligações do tipo simples, a gente diz que a gente tem um intermediário que é um alcano, e a gente usa o -an. No caso, a gente só tem aqui um tracinho simples. Eu poderia ter uma ligação do tipo dupla, se eu tivesse 2 risquinhos, ou uma ligação tripla, se eu tivesse 3 risquinhos aqui. Então, no caso, como é um alcano, a gente vai colocar o -an, depois do prefixo. A terceira parte é o sufixo. O sufixo tem relação com a função orgânica. Nós temos uma função hidrocarboneto, porque nós só temos átomos de carbono e hidrogênio na estrutura. Mas, se a gente observar aqui, nós temos o átomo de oxigênio também. Então, no primeiro caso, não é um hidrocarboneto. Se fosse, eu colocaria apenas uma letra O no final do nome. Por que não é um hidrocarboneto? Porque eu tenho um oxigênio aqui dentro da minha molécula. Já na função álcool, eu tenho o grupo hidroxila, que é o oxigênio ligado ao hidrogênio, assim como nós temos aqui, ligado a um átomo de carbono que só faz ligações simples, que é o caso desse átomo de carbono aqui. Então, essa estrutura é a estrutura de um álcool. A terminação do nome vai ser utilizar a sílaba ol. A gente tem aqui um metanol, que é um álcool. Na estrutura abaixo, nós só temos átomos de carbono e hidrogênio. Então, é um caso onde nós vamos ter um hidrocarboneto. Bom, neste caso, a gente tem uma cadeia principal e uma cadeia ramificada. A cadeia principal é a maior sequência que a gente consegue colocar de átomos de carbonos. No caso, 1, 2, 3 e 4. Observem que um carbono ficou para fora da estrutura. A gente diz que esse carbono ele faz parte de uma ramificação. Para dar nome para uma ramificação, a gente vai utilizar uma extensão dessa tabela. Por quê? A gente vai primeiro utilizar o prefixo do número de carbonos que a gente tem dentro da ramificação. Só temos um carbono. O prefixo ele vai se juntar com uma terminação chamada de -il. É sempre essa terminação -il para as ramificações. Bom, se eu só tenho um carbono, o prefixo vai ser o prefixo met. Mas, como a gente está falando de uma ramificação, a gente tem que juntar o prefixo mais a terminação -il. Então, é metil o nome dessa ramificação. Com relação à cadeia principal, que é essa parte amarela, ela vai ter o mesmo nome que a gente estava dando anteriormente. É só a gente contar a quantidade de carbonos que nós temos. No caso, são 4 carbonos, a gente usa o prefixo but. Só tem ligações do tipo simples, então a gente vai utilizar o intermediário -an. E como a gente só tem carbono e hidrogênio na estrutura, a terminação do nome vai ser a letra O. Como vai ficar o nome dessa cadeia principal? Bom, but mais -an mais O, butano. Só que a gente também tem que colocar a nossa ramificação aqui no nome da estrutura. A ramificação, o nome dela vem antes. Eu vou escrever aqui metil e butano. Só que você percebe que essa ramificação ela tem uma numeração. Observe que no carbono de número 2 eu tenho a ramificação metil. Então é comum a gente localizar a ramificação metil no carbono de número 2, dizendo que eu tenho no carbono 2 o grupo metil na estrutura de um butano. Nesse caso em especial, eu não precisaria fazer essa localização. Eu poderia chamar apenas de metilbutano. Por quê? Porque a ramificação ela fica sempre do lado mais próximo da ponta da cadeia. E se eu colocasse a ramificação neste outro carbono, a numeração seria 1, 2, 3 e 4. A numeração seria novamente 2-metilbutano. Não tem como a gente montar essa estrutura e a ramificação não ficar no carbono de número 2, pois não existem ramificações nas pontas de cadeia jamais. Então, basicamente, o nome mais correto
seria metilbutano. Não é crime nenhum colocar esse nome aqui abaixo também. Bom, pessoal, é isso. A gente se vê na próxima aula.